Bom, galera, fim de jogo. Aqui a gente pode falar com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de liberdade com vocês. A gente faz aquele vídeo lá para poder chamar vocês, para poder trocar essa ideia melhor aqui. Jogo do Vasco. Vasco bate por 3-0 o time do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu ofereceu pouquíssima resistência. Mas um ponto interessante que eu acho que a gente precisa destacar aqui é que, primeiro, em relação à qualidade de alguns jogadores que a gente conseguiu na janela, o Nuno parece que é um jogador diferente. Tem o Garré, tem o Lloyd, mas acho que o Nuno já sai na frente em termos de qualidade pelas soluções que ele encontra. A facilidade, é um jogador que realmente apresenta facilidade e consegue enxergar o jogo com muita qualidade. O Lloyd, para mim, ainda mostrou muito pouco. É um ponto esquerda que lembra muito o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues tomava muita decisão errada, mas o Lloyd, ele parece um pouco mais maduro, mas com menos recurso técnico. O Emerson Rodrigues era muita velocidade, muita explosão e muita facilidade de drible. O Lloyd parece que é um jogador que tem mais inteligência, mas não parece ter tanta qualidade. Um jogador que é muito veloz, chuta bem de fora da área, mas a gente precisa ainda ver um pouco mais. O Garré é cedo para dizer, é um jogador que cai pela direita, é uma função que a gente também está deficitária, porque o Ryan, para mim, ele embola muito com o Verratti. O Ryan, para mim, não é um ponta-direita clássico, ele é um jogador mais de ataque. Para mim, ele é mais um atacante, mais um centroavante do que um ponta. E acho que ele acaba batendo muita cabeça com o Verratti em alguns momentos do jogo. Ele não consegue fazer a função de ponta como o Adson faz pela direita, por exemplo. Então o Garré não vai fazer também essa função. Acho que o Garré é um jogador mais técnico e ele é um segundo atacante, mas ele não fica como um ponta, espetado, que é o que a gente está acostumado com o Adson e era acostumado com o Peck. Agora, se você parar para analisar a qualidade que a gente precisa realmente no meio-campo, uma coisa que a gente não tem, porque infelizmente o Payet não tem sequência, o Coutinho não é um jogador de meio-campo, eu já falei isso várias vezes e eu repito. O Coutinho joga no Vasco numa posição deficitária do Vasco, mas o Coutinho é um jogador de ataque. Ele é, para mim, um segundo atacante que fica ali próximo do centroavante, mas ele não pode ser um meia de ligação. Ele é um meia atacante que fica muito próximo ali de onde sempre ficou o Neymar, né, de onde fica o Rodrigo no Real Madrid, de onde ficou o Messi a vida toda no Barcelona. Ele nunca ocupa o espaço do centroavante, mas ele também não é o 10 clássico que fica lá dando passe e vendo o jogo de longe, entendeu? Coutinho sempre foi esse jogador que precisa estar perto da área para poder fazer a diferença. E quando ele tem essa oportunidade, ele finaliza muito bem. Então foi isso que faltou, infelizmente, isso que faltou desde que o Coutinho chegou. Essa liberdade maior para ele estar perto da área, para ele fazer a diferença. Porque Coutinho no meio campo ele é enorme. Ele se perde, ele não tem esse hábito, ele não foi criado desse jeito. Então o Nuno trouxe ali uma solução interessante, o Vasco acabou abrindo o placar. Tivemos vida fácil também porque fizemos o gol cedo. Tivemos vida fácil também porque fizemos o segundo gol cedo. Agora, um ponto negativo com certeza é a atuação dos jogadores que entraram no segundo tempo. O Vasco estava ganhando 3-0, o jogo estava morto. Dava para fazer o quarto, o quinto, mas tem que fazer o quarto, o quinto. Não tem que fazer. Mas se dá para fazer, tem que fazer. Por quê? Porque time grande tem que fazer gol. Time grande tem que golear. Olha o Fluminense que meteu 8 no primeiro jogo da Copa do Brasil. Time grande tem que fazer gol. Time grande tem que estar sempre marcando. E quando você tem oportunidade, como o Payet teve, como o Verratti teve, no segundo tempo, que o Lloyd, que queria incessantemente fazer o gol dele, mas faltou, dialogar um pouco mais com os atacantes, com os pontas, com os laterais. Eu sinto, o Garré tentou cadenciar um pouco mais, mas eu sinto que essa ansiedade, né, principalmente do Lloyd, atrapalhou. E o Payet que, infelizmente, num jogo fácil para ele poder marcar, ele me perde gol de cabeça, ele me perde oportunidade, ele bate falta errada. Então, assim, é até difícil defender a permanência do Payet numa partida que ele é o camisa 10 do Vasco. É até difícil defender um cara que, sendo o camisa 10 do Vasco, um dos maiores salários do Vasco, entra num segundo tempo que está 3-0, não consegue dar um passe para gol ou marcar um gol. Pô. É inacreditável. E o Nova Iguaçu, tudo bem, estava na contenção evitando uma goleada maior. Porém, não dá para negar, por exemplo, que aquele gol de cabeça que o Payet perdeu é uma coisa inacreditável. Partida muito ruim também do Verratti, muito abaixo, assim, deprimente a atuação do Verratti, deprimente.
Por quê? Porque, infelizmente, o Verratti, quando ele não está ágil, atento, ligado, ele se embola com a bola, ele se embanana com o zagueiro, aí fica aquela confusão, aí consegue um pênalti, ok. Mas o Verratti precisa entregar mais. Ele é um jogador bem pago, é um relevante na nossa equipe, e é um jogador que você, infelizmente, tá sempre, sabe, você fica sempre chocado quando o Verratti domina a bola. Porque ele não consegue levantar uma cabeça, fazer um pivô, chutar de fora, não consegue dar um passe em profundidade. O Verratti é bola na cabeça dele ou bola no pé dele dentro da área e acabou. Não tem mais nada que ele oferece. Eu sei que a média dos centroavantes é assim, mas é impressionante a limitação do Verratti. E isso, num jogo desse patamar, sabe, com esse nível técnico entregue pelo time do Nova Iguaçu, sinceramente, o Verratti saiu devendo e devendo muito. Ele ficou puto de ter saído, mas, porra, também do jeito que você estava atuando, Verratti. E o Ryan, a sensação que eu tenho é que ele fica muito mais confortável e joga muito melhor na sua posição, Verratti. Então, assim, é uma questão a se considerar. Eu lamento, eu espero que com o retorno do Adson pela direita, o Vasco ganhe mais em profundidade, principalmente nessas jogadas que a gente é deficitário de cruzamento, que é o Verratti, como ele funciona. Se não tiver cruzamento, ele não vai fazer gol, não adianta. Infelizmente, não adianta esperar que ele faça facão, que ele ultrapasse zagueiro, que ele drible zagueiro, ele não vai conseguir. Deixa, sim, na nossa cabeça a sensação de que a coisa está melhor para encarar o Flamengo, mas a gente vai ter que falar como encarar o Flamengo, né? A gente tem que conversar sobre isso. A gente fica com uma sensação de que as coisas estão melhorando, mas a verdade é que ainda falta muito para esse time. Tivemos jogador estreando no dia de hoje. Temos que considerar que o Vasco está numa eterna reconstrução, né? Isso é um fato. Mas fica a impressão boa com o Coutinho, que fez um golaço e isso ajuda na confiança dele. E fica uma boa impressão, principalmente em relação ao Nuno. O Garré, para mim, e o Lloyd estão um nível abaixo do Nuno, mas o Nuno parece que, para um jogador que está fazendo a sua primeira partida, jogar com aquela liberdade, aquela tranquilidade que ele jogou, claro que foi contra o Nova Iguaçu, mas mesmo assim os outros não conseguiram, pô. E gente que tá ali há mais tempo. Um Payet. Por que o Payet não tava à vontade? Então, assim, interessante. Futuro novo queridinho aí da torcida do Vasco. Vamos acreditar. E o Nuno tem identificação com o Vasco, com o São Januário, com o Brasil, né? Tem essa vinculação com Portugal, né? Aqui. Então, assim, dá para acreditar numa vitória contra o Flamengo? A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas eu vou precisar falar como o Vasco deve jogar contra o Flamengo, porque essa vai ser, com certeza, a tarefa mais difícil. Tamo junto, galera. Um grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!